Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez nos encontramos aqui no espaço virtual da União Espírita Cristã. Meus votos de muita paz a todos. E estamos aqui no desafio de continuar aprendendo com o Apocalipse de João. Já conversamos sobre a mensagem do Apocalipse de João às igrejas, mas hoje nós queremos avançar na leitura do texto, olhando o cenário que João descreve. Primeiro, eu gostaria de lembrar que o Apocalipse faz parte de um gênero textual específico chamado gênero preditivo. O gênero preditivo inclui as profecias e toda a literatura apocalíptica. E existem muitos textos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eles são textos muito singulares, que têm uma simbologia muito forte, característica, e essa simbologia ela é toda cunhada sobre a experiência do povo hebreu, daquela cultura. Então, a gente diz que os textos conversam, eles dialogam. Então, esse é um fenômeno chamado de intertextualidade. E aqui a gente, entendendo esse processo, fica mais fácil de compreender os símbolos que aparecem no texto de João. E também nós gostaríamos de lembrar que o texto surge após uma experiência de desdobramento. João, num transe, ele está na ilha de Patmos, ele estava exilado lá e ele então se desprende do corpo e ele encontra uma entidade elevada que transmite para ele alguns recados para as igrejas e depois ele descreve como a voz de trombeta e o convida a ver o futuro. Então ele olha e vê uma porta. Essa porta está aberta e a entidade o convida a adentrar. Então, o cenário que ele vai descrever nesse espaço que ele penetra é interessantíssimo e envolve a presença de personagens que vão se apresentar também em outros pontos do texto e até no final do texto, que é o encerramento do Apocalipse se dá quando a Nova Jerusalém desce do céu. Essas personagens do começo, elas também estão no final. Então, nós entendemos que há uma coerência nesse texto, todo um envolvimento ali encadeado dos fatos que vão ser narrados. Para entender esse cenário, a gente gostaria de também observar que quando se faz uma palestra, por exemplo, nós temos projeções em slides para apoiar a exposição. No caso, essa projeção que João vai ver não é bidimensional como a gente tem aqui, é uma projeção em 3D. O cenário se cria num espaço em que essa projeção aparece. Então, tem um pano de fundo, né, que é o contexto e ali esse cenário vai ser construído como se fosse um teatro que você estivesse assistindo. É muito interessante, a gente pensa então nesses hologramas que existem como possibilidade didática no mundo espiritual, como recurso pedagógico que as entidades superiores usam para o nosso aprendizado. Então, eu vou ler para vocês um resuminho do texto, porque o texto é longo no Apocalipse. Mas o resumo nos dá a ideia do que João descreve. João relata que vê uma porta no céu e a voz de trombeta o convida a ver o futuro. Começa nesse ponto, então, essa parte mais difícil e mais simbólica, porque ele vai utilizar símbolos presentes nessa cultura, na cultura hebraica. Então, ele vê, nesse cenário, ele vê um trono no céu. E nesse trono há um espírito sentado. Ao redor há 24 tronos e 24 anciães vestidos de branco com coroa de ouro na cabeça.
há relâmpagos e trovões. 7 lâmpadas de fogo estão no cenário, e ele coloca a explicação que essas 7 lâmpadas são 7 espíritos de Deus. Ele mesmo já nos dá a dica, né? E o mar de vidro como cristal desse cenário. 4 animais cheios de olhos. Um como leão, um como bezerro, um com o rosto de homem, um como águia voando. Então, cada um também tinha 6 asas. Os animais davam glórias ao que estava no trono, e os anciães se prostravam diante do trono. Na destra do que está no trono, um livro selado com 7 selos. E o anjo bradava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém podia. Olha que descrição, esse é o resumo. Então, o que, que nós vamos ver? A gente sabe que Bachutel, ele faz uma interpretação do Apocalipse, e esse texto está disponível para download na internet. Quem é curioso com esse assunto pode baixar. Chama Interpretação Sintética do Apocalipse. É um texto que foi publicado no começo do século XX, mas contém proposições muito interessantes. Então, o Caibachuto vê nesse cenário esse mar de vidro como cristal, o próprio simbolismo do céu, e ele vê também nesses 4 animais, ele vê que eles representam poder, criação, sabedoria e eternidade. Então, poder seria o leão, criação seria o bezerro, depois a sabedoria na face do homem e a eternidade no voo da águia. E também esses 4 animais seriam simbolismo dos 4 evangelistas. Então, primeiro a gente quer, assim, propor que nós vejamos nesse cenário simbólico uma mensagem de que a vida ela não é algo ao acaso, existe direção. Por quê? O que fala esse cenário do trono e alguém sentado no trono? Então, existe uma coordenação central das coisas. Em última análise, nós sabemos que todo o universo está sob a regência da inteligência suprema que o criou e o mantém. Deus é, então, a inteligência que comanda. E nós vemos que os 7 espíritos de Deus são seres inteligentes, representados como lâmpadas. Lâmpadas são representação de conhecimento, então, são lâmpadas, são seres que iluminam. Esses seres, então, são encarregados de algumas ações nesse universo em que nós vivemos. Nós vemos que há 24 anciães, esse número 24 é um múltiplo de 12, 12 é o número das tribos de Israel, o número 12 tem um simbolismo também dentro desta mensagem, das mensagens apocalípticas. Então, há vários números que vão aparecer e sempre existe um simbolismo. O número 7, por exemplo, é a simbolização dos ciclos, porque 7 são os dias da semana, não é? Então, nós vamos ver que existe a semana profética, são 7 dias de 1000 anos cada um. Então, todo esse simbolismo está presente no Apocalipse, nos convidando a reflexões acerca do destino da Terra. Então, o cenário mostra que esse destino não é aleatório, ele está sob coordenação da inteligência suprema que rege o universo. E existem seres inteligentes avançados, porque os anciãos, por exemplo, estão vestidos de branco e têm coroa de ouro na cabeça. Isso significa o quê? Significa a criatura que já se aprimorou, branco simbolizando aí, então, a meta a alcançar, que é a iluminação,
purificação, a correção das nossas imperfeições. As vestes brancas representam a pureza. Então, esses anciães são seres experientes. O próprio fato de serem anciães já fala da experiência. São seres experientes que já têm a meta cumprida em termos do processo que nos traz a vida num planeta de provas e expiações. A gente caminha da ignorância e da simplicidade para o desenvolvimento pleno das nossas virtudes. Nós ainda estamos nesse meio do caminho, lutando para superar as nossas imperfeições, para desenvolver as nossas virtudes. Esses anciães representam espíritos que já venceram. Então, eles têm poder. Coroa é poder. Eles têm poder. É o poder do conhecimento, é o poder da virtude, é o poder de você ter desenvolvido todo o seu potencial. Então, esses seres constituem ali um conselho que faz parte dos processos decisórios em relação à Terra. Então, nós não podemos imaginar que as coisas aconteçam aleatoriamente. O homem tem o livre-arbítrio e vai utilizar o livre-arbítrio na escolha de caminhos, mas há um limite na ação humana, porque ela é coordenada por seres mais avançados. Agora, as criaturas mais instigantes desse cenário são os quatro animais. São quatro animais e cada animal tem quatro faces. Olha que coisa interessante, né? Tem a face do leão, do bezerro, ou touro, que seja o boi, do homem e da águia voando. Então, e eles são cheios de olhos, cheios de asas. E o Caiba Chuta já dá uma dica aí, propondo que a gente perceba nesses animais a figura dos quatro evangelistas. Tem sentido ele falar também a questão desses potenciais que estão representados nesses animais, né? Ele fala do potencial ali, primeiro, o leão é o poder, né? Coragem, a força, e o boi ou o bezerro, a criação, né? Já no homem tem a sabedoria, já na águia você vai perceber os voos espirituais, a eternidade. Faz sentido, sim. Mas faz sentido também a gente perceber que essas quatro faces apontam para Jesus. As quatro faces, que são esses quatro símbolos, apontam para Jesus, porque o leão é o símbolo da casa de Davi, né? A gente sabe da descendência de Jesus, seria, então, vinculado a esse tronco. Então, o leão representa a realeza, representa essa hierarquia. A realeza, e de fato, o leão é chamado rei dos animais, né? Então, ele representa a realeza. A figura do boi ou do bezerro representa a atitude que Jesus exemplificou, porque ele, em todo tempo, ele foi um servidor, e ele exemplificou o servir ao próximo e indicou que isso deveria ser feito. Ele disse que quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Então, é representação desse servir, que também aponta para Jesus. A face do homem representa aquela expressão que Jesus usou, indicando a si mesmo como filho do homem, quer dizer, o seu vínculo com a humanidade. Ele veio e encarnou. Ele não é um extraterrestre que se materializou aqui. Ele encarnou e caminhou como um de nós, para exemplificar todo o seu evangelho, toda a sua boa nova. E, por último, a águia, que é simbolismo dessa possibilidade do voo, que está também como possibilidade para nós, que nós podemos desenvolver as duas asas, que podem nos alçar.
Aí, quando a gente diz essas duas asas em relação ao homem, a gente está falando da finalidade da vida terrena. Nós não somos as personalidades transitórias. As personalidades transitórias nos dão a experiência para desenvolver a asa do conhecimento, inteligência, e a asa da moralidade, emoção, sentimento. São duas asas. Então, a águia é a ave que voa mais alto. Então, isso é um simbolismo. É aquele voo mais alto que nós vamos dar nesse processo e estamos aqui desenvolvendo como um plano pedagógico para o nosso aprimoramento. Então, e essas quatro figuras, elas também representam os evangelistas, porque nós vamos ver, por exemplo, que o evangelho de Mateus, ele se esforça para mostrar a vinculação de Jesus com a realeza dentro do povo hebreu, como Jesus descendente de Davi. Ele faz toda a genealogia de Jesus no começo do seu evangelho. Já em Marcos, nós não vamos encontrar genealogia, porque Marcos foca mais a questão do serviço, do servo. Então, é o bezerro, é o boi, essa figura que é um apoiador do homem no serviço que se desenvolve aqui. Então, o Evangelho de Marcos está simbolizado aí nesse bezerro, nesse boi. O Evangelho de Lucas está simbolizado na face do homem, porque o Evangelho de Lucas ele destaca essa questão de Jesus como filho do homem. Então, a genealogia em Lucas vem desde Adão. Então, ele vai mostrar que Jesus é essa figura de homem que é o exemplo para todos nós. E, por último, no Evangelho de João, você tem a águia, o voo da águia, que é o Evangelho na sua versão mais espiritual, que nos induz a esse voo, a esse desenvolvimento da espiritualidade em nós. Então, cada um de nós, para realizar o que cabe aqui no cenário terreno, nós vamos ter que ter essas quatro faces também. Os animais que estão lá no trono, que reverenciam a inteligência suprema, que é a gestora de todas as coisas, esses animais têm as quatro faces. São os evangelistas representados ali, e nós também, como inteligências criadas por Deus, nós vamos ter que desenvolver essas quatro faces, que é a coragem do leão, né? A força, a coragem do leão. Nós vamos precisar ter o espírito de serviço do bezerro, do boi, né? Nós vamos ter que servir ao próximo, aprender isto. Nós vamos ter que buscar sabedoria no clímax possível dentro do âmbito da humanidade. O cérebro humano é um instrumento que nos limita, nem todas as possibilidades existem, porque é um aparato físico. Mas dentro do que o equipamento físico nos permite, nós temos que desenvolver ao máximo esse conhecimento. Então, a face do homem, desenvolver a nossa humanidade. É muito também da mensagem espírita, nós compreendermos que nós somos espíritos encarnados e que o nosso corpo é o último elo da cadeia animal. Então, você observa que, como espíritos ligados a um corpo animal, há uma tendência do corpo de buscar as suas necessidades. A matéria também reage sobre o espírito comanda a matéria, mas a matéria também reage sobre o espírito. Saber domar esses impulsos, saber utilizar essa instrumentação. Então, isso significa desenvolver a parte de nós mesmos mais identificada com o ser espiritual que nós somos. Então, a inteligência. Por isso, a face do homem. Nós temos que desenvolver a humanidade, a nossa humanidade. Às vezes, o homem desce a patamares que estão abaixo do animal nas suas ações. Isso nós precisamos aprender a controlar. E, por fim, as asas da águia para o nosso voo a esse universo imenso no domínio da
espiritualidade das metas que nos cabe alcançar. Então, olha que coisa interessante que esse cenário mostra, quanta coisa esse cenário mostra. Mas esses 4 animais também se referem a uma outra história, por isso que a gente fala que o texto do Apocalipse dialoga com outros textos, é a intertextualidade. Ele está dialogando com um texto bem antigo. Vamos lembrar que o povo hebreu esteve escravizado no Egito e foi Moisés que conseguiu liderar o povo para libertar-se da escravidão. E então a meta era atingir a Terra Prometida. Essa Terra Prometida é um espaço de bem-estar, de boa alimentação, de liberdade. Então, um povo que era escravo se encaminha para este sonho de liberdade e de bem-estar, que é a Terra Prometida, mas para fazer isso ele tem que caminhar pelo deserto. Olha o simbolismo aí. Por que a gente diz que esse texto dialoga com essa história? Pelo seguinte, eram muitas pessoas, milhares de pessoas que caminhavam pelo deserto sob a liderança de Moisés. Imaginem isso, não era um caminho que você saiu de manhã e de tarde você chegou ao seu destino, não. Foram 40 anos de caminhada pelo deserto. Então, como que o povo caminhava? Todo mundo carregava todas as suas coisas, seus animais, suas bagagens, suas roupas, suas tendas. E eles escolhiam um lugar para acampar. Passavam dias acampados naquele lugar, depois levantava acampamento, caminhava mais um pouco, acampava em outro lugar. Quando se montava o acampamento, a orientação divina para Moisés foi que no centro do acampamento fosse montado o tabernáculo. Toda a orientação das partes de que se compõe o tabernáculo foi dada a Moisés mediunicamente. Moisés era um grande médium, chamado profeta do Velho Testamento, eram os médios daquele período. Então, Moisés recebeu essa orientação de montar um tabernáculo contendo as 3 partes, que é a parte periférica, onde o povo tinha acesso, depois uma parte intermediária, só os sacerdotes poderiam entrar, e a parte mais interna, que era a parte que só o sumo sacerdote poderia entrar, tinha uma organização. Esse tabernáculo era montado no meio do acampamento. E isso é um simbolismo também que a gente um dia vai ter tempo de comentar, né? E aí as tribos, tinha 4 tribos que tinham bandeiras, que lideravam. Então, Judá, a bandeira de Judá era o leão. Então, veja que interessante. A bandeira de Judá era o leão, ficava a leste desse tabernáculo. E 2 outras tribos acampavam junto com a de Judá. A tribo de Efraim, ela já se colocava a oeste, e o seu símbolo, sua bandeira era o boi. E outras 2 tribos se acampavam ali, naquela região. Então, leste e oeste. Agora, norte, ficava a equipe, a tribo Dan, e essa tribo tinha como símbolo na bandeira a águia. E ao sul ficava a tribo Ruben, que tinha na sua bandeira o símbolo a cara do homem. E tinha 2 outras tribos ao norte e 2 ao sul. Então, as 12 tribos se organizavam desta forma em torno do tabernáculo. Isso tudo é simbólico. Então, não é por acaso que essas faces aparecem no Apocalipse: leão, boi, cara de homem e águia. Esses símbolos remetem a essa história. E aí, o que a gente deduz desta história? O povo hebreu simboliza aí a humanidade inteira.
a humanidade inteira, escravizada pela ignorância, está no Egito. Egito significa estreiteza, é estreiteza. Tem que sair dessa escravidão, da ignorância, e tem que chegar à liberdade e ao bem-estar, que é a meta do desenvolvimento das virtudes que nos cabem, a terra prometida, onde mana leite e mel, tem tudo de bom. Mas para chegar lá tem que atravessar o deserto. O deserto é o caminho que a humanidade faz, que realmente o deserto simboliza bem esse caminho, é uma caminhada árdua para o desenvolvimento dos potenciais que nos cabem desenvolver para atingir esse processo. Então, sair da escravidão, da ignorância, para o desenvolvimento pleno do saber e dos sentimentos. No meio do caminho está o deserto. Nós estamos atravessando esse deserto ainda. Estamos nesse caminho de penúria, muitas vezes de carências. E para vencer, nós precisamos da coragem do leão, nós precisamos do espírito de serviço aos semelhantes, essa inter-relação com base na fraternidade. Nós precisamos desenvolver a sabedoria que a humanidade nos possibilita e precisamos desenvolver espiritualidade. Isso é o que o Apocalipse fala. E, por último, ele também nos fala o seguinte: nós temos, na nossa organização social, nós vivemos em povos, sob a coordenação de um líder. Cada povo tem seu líder, cada povo tem sua bandeira, cada povo tem seu hino, tem suas características, e todos os povos estão se deslocando. O acampamento, todas as tribos se postam de frente para o tabernáculo, e não umas contra as outras. Por isso que a mensagem do Apocalipse é esperançosa, é uma mensagem orientadora para nós que estamos hoje ainda na travessia do deserto. Não podemos nos colocar uns contra os outros. Nós não podemos nos armar contra o outro. O outro é o companheiro da viagem. Se nós nos antagonizarmos, nosso caminho vai ser um desastre, vai ser a tragédia. Então, o povo também não pode se armar contra o outro. A única chance de vitória, de chegarmos a esta terra prometida, é se todos os povos, com suas bandeiras e seus líderes, se postam de frente para a orientação espiritual que já existe na Terra. Nenhum povo pode dizer que não teve orientação espiritual. Então, sem antagonismo, na solidariedade, na construção da fraternidade, é que nós vamos conseguir avançar e chegar à nossa meta, como mundo regenerado que a Terra deverá ser. Olha que bonito o cenário do Apocalipse. Então, no final desse cenário, dessa descrição, João diz que a entidade que está no trono tem nas mãos um livro fechado com 7 selos. E ele pergunta assim: quem vai abrir esse livro? Quem tem autoridade para abrir? E ninguém ali podia. Mas aí tem uma esperança, né? Porque um ancião diz para João: João chora. Um ancião diz para João: não chore. O cordeiro tem autoridade para abrir os selos. Cordeiro é o simbolismo de Jesus, que está apontado nesse cenário como aquele que pode abrir os selos e pode nos dizer o futuro. Só que toda a profecia é dada para alerta, a fim de que a humanidade se organize para não permitir que aconteça o pior. E aí nós vamos também entender que Jesus poderá abrir os selos, poderá nos falar desse momento futuro, mas só o coração de cada um de nós, na busca do amor fraterno, pode construir a caminhada produtiva, a caminhada que conduz
a meta que nós desejamos da felicidade possível aqui, nesse trajeto ainda tão árduo. Que Jesus abençoe a todos nós, nos dê discernimento e força para seguir estudando o Espiritismo, porque no conhecimento está a chave da nossa libertação. Muita paz para todos, alegria, e possamos nos ver em outras oportunidades.